E agora, uma participação mais que especial. Vocês vão adorar o papo de hoje com o nosso convidado especial, expert em games, Bruno Micali. Você sabe tudo de game? Já ouviu falar em Atari? Joga o que hoje em dia? Com vocês, videogames, da diversão à arte e mercado. Missão 1. Fala, Mica! Muito obrigado, Ayla, pela apresentação tão bacana, tão carinhosa aqui da minha participação, da nossa participação no Festival de Verão de Ouro Preto. Fala, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês nessa ocasião tão bacana, tão interessante, tão diferente pra gente enfrentar aí essa pandemia, pra gente passar por tudo isso que a gente tá passando. E acho que cultura, arte e diversão são três coisas que se convergem e podem entregar coisas muito legais. E hoje, no mercado de videogames, também, na verdade já há muito tempo, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Então, a todos, novamente muito prazer, eu sou Bruno Micali, sou jornalista de games aí há quase uma década, já dá pra colocar uma década aí na conta, passei por algumas revistas como Nintendo World, Universo 360, EGM PC e portais de games, né, sites de games como Baixa Aqui Jogos, Tecmundo e Voxel. Também tenho hoje um canal no YouTube, pra quem de repente quiser conhecer, esse canal se chama Fala Mica e nele eu dou um viés mais de indústria, de mercado, claro, com análises de jogos também, mas traçando bastante essa trajetória sobre a qual eu gosto muito de falar. Sobretudo porque a gente está falando de uma indústria vital, né? Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco da história e da conexão que os jogos eletrônicos construíram e ainda vão construir com a gente, né? E como isso perpassa por diferentes gêneros e estilos. Como isso se aproxima da arte propriamente dita, né? E é claro, pessoal, enquanto a gente prepara esse material rico aqui, essa jornada dos games que nós vamos juntos atravessar aqui, reforço a vocês, convido vocês a darem uma olhada na programação completa do festival lá no site, tá aparecendo aqui na tela, lá vocês conferem toda a agenda que tá, ó, imperdível. Vamos falar sobre jogos então, fazer aqui, traçar uma rápida história resumida sobre eles, até a gente chegar nas formas pelas quais eles podem se comunicar com a arte, que na verdade já acontece há muito tempo. Vamos dar uma olhada. A história dos videogames pode ser tão antiga quanto os anos 50, sim, ainda não havia o conceito de jogos eletrônicos naquela época, mas diversos cientistas acadêmicos de computação, tanto lá na Rússia quanto nos Estados Unidos e Japão, começaram a criar pequenas simulações em seus programas com uma finalidade puramente recreativa, para uma diversão passageira ali nos momentos de ociosidade, né? Foi só mais pra frente que essas criações simples começaram a ganhar corpo em pesquisas, expandindo os conceitos ao setor criativo, enxergando quais seriam as possibilidades de transformar essas simples simulações em coisas mais complexas. Foi só lá no final dos anos 60 e começo dos 70 que um certo gênio dos videogames, um cara chamado Nolan Bushnell, que tá vivo inclusive, conhecido como o pai do Atari, aquele icônico console que começou a esboçar muitas das tendências que apareceriam nos anos seguintes. Bushnell, que é formado em engenharia elétrica, é responsável por nada menos que Pong. Lembra desse clássico? Nascido em 1972, aquele jogo em que você conduz um pequeno bloco que rebate uma bolinha? Então, foi em 1974 que o Atari entrou agressivamente no mercado. Inclusive, houve uma versão de Pong lançada para o saudoso console que tinha um controle em forma de manche, né? O conceito de joystick com alavanca, usado até os dias de hoje, inclusive. Games proeminentes como Pitfall, Enduro, Space Invaders e Pac-Man, o jogo do Come Come, tá lembrado? Quem não conhece o famoso Come Come? Todos lançados pro Atari, alguns deles se alternando com os arcades, né, os fliperamas, por vezes recebendo modificações em cada versão, né? Os jogos, enquanto diversão, como uma atividade que nasceu para ser recreativa, foram ganhando proporção mundial. Mas mesmo ganhando essa proporção mundial, os jogos eles eram de nicho, né? Ainda eram algo que pertenciam a um grupo, que nem todas as pessoas falavam a respeito, que tinham alguns rótulos aí, né, pelo mundo, né, os geeks, os nerds, né, enfim, os clubinhos que rolavam, e como hoje se tornou algo muito mais abrangente, abraçando todos os públicos, trabalhando em cima de temas como diversidade e inclusão,
como que isso foi se aproximando também, como que eles usaram a arte a favor deles, né? Porque antes nem todos podiam ter, né, um videogame, os preços eram proibitivos naquela época, né? E lá fora, mesmo em dólares, eu tô falando, tá? Era proibitivo mesmo em dólares, né? Em euros, em reais, então nem se fala. Então o público era seleto. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Até que marcas milenares, como Nintendo e Sega, entraram na jogada para impulsionar os games com novos conceitos, como os mascotes, por exemplo, né? O Mario para Nintendo e Sonic para Sega, que começaram a dar uma cara para esse mercado, começaram a conversar com um público novo, a trazer um apelo maior ao produto, oferecendo experiências marcantes respaldadas num personagem característico. Você sabia que o Mario, por exemplo, nem sempre se chamou Mario? O primeiro nome do mascote era Jumpman, ou em bom português seria Homem-Pulo, né, o Homem-Salto. E ele recebeu essa alcunha pelo fato de ter o salto como principal característica. Seu nome, curiosidade para quem não sabe, é inspirado num italiano real chamado Mario. Sonic, por sua vez, se caracterizava pelo aspecto mais descolado, né, em contraste à serenidade do Mario. Isso lá no meio dos anos 80, no final dos anos 80 e início dos 90, quando o Nintendinho, né, o NES e o Master System foram lançados, seguidos do Super Nintendo e do Mega Drive, consoles clássicos entre os saudosistas. As pessoas geralmente se identificam com a ideia de mascote, né? Ou seja, uma cara que o produto tem, um personagem, um local, um semblante, né? Enfim, uma representação daquilo, daquela marca. É isso que gera a identidade e faz a gente se sentir familiarizado com aquela marca. Então, a Sony e a Microsoft posteriormente entraram na jogada também, respectivamente com PlayStation e Xbox. Vamos ver isso aí. O nascimento do PlayStation em 1994 aconteceu a partir de um desentendimento entre a Sony e a Nintendo. A Sony usou um projeto que havia sido encomendado pela Nintendo, e após esse desacordo, né, esse desentendimento entre as duas partes, ela foi lá e criou seu próprio videogame, o PlayStation. A ideia de mascote se manteve na indústria. Na época, a Sony tentou emplacar esse carinha aí que vocês estão vendo na tela, chamado Crash, que depois chegou aos videogames de outras marcas também. Com o passar dos anos, os jogos começaram a ganhar um viés artístico mais forte, flertando intimamente com a arte, com temas mais complexos, como a mitologia grega, o futurismo, o surrealismo e outras vertentes. O Xbox em 2001 foi a resposta da Microsoft a esse mercado, que já estava longe de um nicho e àquela altura, já no começo desse milênio, no início de 2000, ganhava status mundial. Falar sobre arte, ou o que é arte, né, às vezes é delicado, pode ser subjetivo, né, tem um sentido amplo, um sentido macro, pode ser arte para alguns e não para outros. Mas alguns jogos se aproximam de maneira mais íntima ao que a gente conhece por arte, ou que a gente pode considerar por convenção aquilo que é arte dentro dessa estética, né? Jogos que apresentam alguma proposta que vão muito além da diversão, que promovem a reflexão. Vamos ver isso aí. Exemplos de jogos que causam esse impacto mais profundo, digamos assim, né? Que são convidativos às artes visuais, a uma narrativa contada somente por gestos, sem nenhum diálogo. Tudo isso belisca a arte de maneira mais íntima e de diferentes formas. Isso acontece, na verdade, pessoal, há muito tempo. Desde os idos de Tempest, jogo de 1981 com vetores gráficos para Atari, passando por Another World dos anos 90 ou o próprio Super Mario Bros, que também pode ser visto sim como uma forma de arte, dentro, é claro, do segmento de jogos eletrônicos. Chrono Trigger, um clássico de 1995 em que múltiplos personagens interpretam diferentes emoções num estilo visual pixelizado que ficou eternizado na indústria. Mostrou também a relação entre esses personagens, né? Temos aí agora o Myst, um jogo de resolução de enigmas com visuais impressionistas. Ico, de 2001, criado por um artista japonês chamado Fumito Ueda,
adotou um estilo visual que remete a pinturas feitas à mão. Temos Okami, de 2006, um jogo sobre folclore japonês em que você assume o controle da deusa do sol, Amaterasu, na forma de um lobo branco. Shadow of the Colossus, também de 2006, usou todo um semblante azteca, né, e um estilo minimalista para entregar uma narrativa inspirada na fantasia do herói que se sacrifica. O mercado de jogos independentes foi muito importante nesse cenário, pois os artistas não precisavam se prender a protocolos das grandes empresas, né? Daí nasceram obras importantes como Braid, de 2008, Flower, de 2009, Limbo, de 2010, Journey, um dos maiores aí de 2012, descrito como uma experiência emocional em que você só conversa através de gestos, né? Sem uma palavra sequer. Esses são apenas, a gente nem arranhou a superfície, pessoal, de jogos que beliscam a arte, que flertam com a arte de maneira mais próxima, de maneira mais íntima, seja num estilo visual, seja num estilo narrativo, seja num estilo de personagens. A apresentação desses jogos e a reflexão que eles promovem, o tipo de impacto e imersão que a gente tem aproximando os nossos conceitos com os conceitos da arte, acontecem de maneira interativa nos jogos, porque é isso que no final do dia os jogos entregam, interação. Não somente a reflexão da gente parar e pensar e fazer o nosso cérebro ali se mexer, as nossas emoções se movimentarem, mas também a nossa interação física, o nosso controle sobre tudo isso que acontece na tela. Nós não estamos assistindo a isso passivamente, nós estamos controlando grande parte disso. Esses foram apenas alguns exemplos, né, de uma infinidade de outros jogos que tem esse viés mais artístico, que vão muito além da diversão e alcançam diferentes gêneros e estilos e idades, né? Especialmente agora em que a Sony e a Microsoft lançaram aí seus videogames mais recentes, né, para quem acompanha o PlayStation 5 e o Xbox Series X, Series S, ainda tem sim muita coisa saindo para PlayStation 4 e o Xbox One, é claro que são os consoles anteriores a esses que eu mencionei, e temos também aí o Switch da Nintendo, né, que é um híbrido de portátil e console que pode ser usado também na televisão. Por enquanto é isso nessa nossa primeira parte aqui dessa jornada pelos games, arte e diversão no Festival de Verão de Ouro Preto. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui a programação. Lembrando que tem mais nas redes sociais e no site do Festival de Verão de Ouro Preto, tá, pessoal? Tá aparecendo aqui na tela. Vamos continuar nossa jornada pelos games no próximo vídeo, em que conto como eles se infiltraram no lar, nos lares de todas as pessoas, de todas as famílias, e como esse fenômeno não para de crescer. Eu sou Bruno Micali e até lá! Maravilhoso, Bruno! Muito obrigada, gente! Eu adorei! Lembrando que o Bruno será nosso parceiro nos 3 dias de festival. Não é só hoje, não. E também esses vídeos ficarão disponíveis até o finalzinho de 2021. Então, se você é apaixonado, apaixonada por esse universo, siga a programação e se divirta aprendendo muito nesse verão. Amanhã teremos mais e eu te espero aqui. Um beijo!